Boa tarde, alunos do nono ano. Espero que estejam todos bem, né? Vamos iniciar mais uma aula de matemática, mesmo à distância ainda. Ainda não é possível estarmos juntos fisicamente, mas espero que todos tenham compreensão do assunto, que possa ser ajudado. Qualquer coisa, lembrando sempre que estou por aqui. Qualquer dúvida, é só perguntar através das mensagens. Pois bem, gente. Hoje nós vamos ver aqui as coordenadas do vértice de uma função quadrática da página 131, onde, antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês o que seria essas coordenadas do vértice de uma função quadrática. As coordenadas do vértice de uma função quadrática nada mais é do que esse ponto que nós chamamos de ponto, no caso das funções crescentes, tá? Quando é que uma função é crescente? Quando essas duas pontas estão voltadas para cima, não é? Ela, no caso das funções crescentes, ela tem ponto mínimo. O ponto mínimo é o ponto mais baixo da parábola, certo? No caso das funções cuja parábola é decrescente, quando a concavidade está voltada para baixo, as duas pontinhas estão voltadas para baixo, ela não tem ponto mínimo, ela tem ponto máximo. Então é o contrário, quando é crescente tem ponto mínimo, quando é decrescente tem ponto máximo, certo? Nós vamos ver esses dois pontos futuramente nas nossas aulas. Agora, o que é que nós vamos ver? Nós vamos saber calcular esse ponto máximo ou mínimo de uma função, dependendo das suas coordenadas. Para saber qual é o ponto máximo e qual é o ponto mínimo, eu tenho que saber quem é o par ordenado, certo? Que forma esses pontos. No caso aqui, ó, o valor de x e o valor de y. Existem algumas maneiras de se calcular isso. Uma delas, para saber, por exemplo, quem é o x, é calculando o ponto médio. Vamos dizer que esse x1... Outra coisa que eu queria chamar a atenção, gente, ó, esse x1 é a mesma coisa do x' das nossas equações de segundo grau. E esse x2 é a mesma coisa do x duas linhas da nossa equação de segundo grau. Então, isso quer dizer que para saber quem é esse x1 e x2, eu tendo a lei de uma função, tendo a equação, é só calcular usando a fórmula de Bhaskara, coisa que a gente já fez várias vezes. Então, para saber o x, eu tenho esta maneira. A outra forma é se eu já conhecer, se o gráfico já tiver traçado, como está esse aqui, e eu já tiver esses pontos, tanto o x1 como o x2. Supondo que aqui fosse, por exemplo, 2. Supondo que aqui fosse 4, certo? Esse xv, que é o elemento de x que vai me indicar junto com yv, que é o elemento de y, que vai me indicar o par ordenado da vértice, eu posso saber quem é, tá? Qual é esse xv, ou seja, quem é esse número que está aqui, que não aparece. É fazendo o ponto médio. Para fazer um ponto médio de qualquer, ou ponto médio de qualquer soma, de qualquer adição, de qualquer números, é só pegar o primeiro mais o segundo e dividir para 2. Então, quem é o primeiro aqui é 2, quem é o segundo é 4. Então, soma os dois e divide para 2. 2 mais 2 dá, ou melhor, 2 mais 4 dá 6, dividido para 2. 6 dividido para 2 é 3. Então, no caso, esse ponto aqui seria o 3, certo? É uma das maneiras de encontrar o x, mas eu só posso usar esse método se eu tiver o x1 e o x2, coisa que eu vou já adiantar para vocês, que é muito difícil e raro de acontecer, tá? Nós quase nunca vamos ter um gráfico já montado assim para encontrar o vértice desse parábola, porque é muito fácil, tá bom? Nós vamos ter a lei da função ou a equação e aí sim calcular esses vértices. Para calcular esses vértices tendo a lei da função, existem algumas regras. A primeira regra é essa aqui, ó, para encontrar o xv. O xv, eu só utilizo essa formulazinha aqui, ó. xv é igual a menos o b dividido para 2a. E para encontrar o y, eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó. yv é igual a menos delta dividido para 4 vezes o a. Agora, é lógico que para saber quem é a, quem é b, quem é c e quem é delta, eu preciso da lei da função, preciso da equação. Sem ela, a gente não tem como calcular usando essas fórmulas. Essas fórmulas, elas são... aqui, ó, outra fórmula, tá? Não está dando para ver, ó. yv igual
YV igual a menos delta sobre 4A. Essas fórmulas eu só posso utilizar elas se eu tiver a equação ou a lei da função, que é a mesma coisa. Então, vou mostrar aqui para vocês já com a lei para a gente já ir aprendendo a calcular, certo? Aqui nós temos um exemplo. Ele forneceu aqui uma lei. Forneceu aqui uma lei, tá? E através dessa lei nós podemos colocar em prática isso que eu acabei de falar para vocês. A equação foi essa, x ao quadrado menos 7x mais 6. Então, nós podemos utilizar duas fórmulas que nós acabamos de ver, que é xv igual a menos b sobre 2 vezes a, e yv igual a menos delta sobre 4a. Então, essas duas fórmulas vão me dar o par ordenado do vértice da função ou vértice da equação, certo? Vamos lá, vou pegar aqui e resolver parte a parte para vocês entenderem. A equação que foi me dada foi essa, né? X ao quadrado menos 7x mais 6. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é saber quem é os coeficientes A, coeficiente B e coeficiente C. O coeficiente A aqui é quem? Não tem ninguém aqui, então considera-se 1. Coeficiente B, menos 7. Coeficiente C é 6. Feito isso, gente, é só jogar na fórmula de Bhaskara. A primeira parte da fórmula de Bhaskara, tá? Eu já vou deixar o delta calculado, por quê? Porque nós vamos precisar tanto dessas informações quanto do delta. Para encontrar o x, eu não preciso do delta, estão vendo aí, ó? Essa fórmula aqui, ela não vem com delta para encontrar o x, né? Ela não precisa do delta. Mas para encontrar o y, eu preciso do delta. Então, já vou calcular ele, já que nós vamos precisar mesmo. Então, delta vai ser igual a quem? Vamos relembrar a fórmula. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Muito bem. Então, delta vai ser igual a quem? A B ao quadrado. Quem é o B? É menos 7 ao quadrado. Tá? Menos 7 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quem é o A? É 1. Deixa eu ver se eu diminuo isso aqui. 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Então, ó, trazendo para cá, isso aqui vai ser igual, delta vai ser igual a menos 7 ao quadrado é 49, 49 menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 dá 24. Então, delta vai ser igual aqui 49 menos 24, que dá 9 menos 4 dá 5. E 4 menos 2 dá 2. Então, delta vai ser igual a 25. Tendo todas essas informações, tendo A, tendo B e sabendo C, com essas informações, calculando o valor de delta, agora é só aplicar nessas duas fórmulas que eu tinha mostrado para vocês, tá? A de xv, que é o primeiro valor, né, de vértice aí da função, e o yv, que é o segundo valor do par ordenado para encontrar o vértice da função. Primeiro nós vamos para o de x, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o x vai ser igual a quem? Xv vai ser igual xv vai ser igual a menos o b sobre 2 vezes o a, certo? Então, xv vai ser quem, gente? Xv vai ser menos, quanto foi o b? Tá bem aqui, ó. O b é menos 7. Então, entre parênteses, para separar os sinais e tal. Menos 7. Tudo isso sobre 2 vezes o valor de a. Quanto é que deu a aqui? No a só é 1. Então, trazer bem para cá. Então, aqui vai ser xv igual a menos por menos dá mais, 7, sobre 2 vezes 1 é 2. Então, o ponto de x, certo? O valor do primeiro par ordenado,
é 7/2. Agora vamos saber o de y. O de y eu vou utilizar essa fórmula, que é YV, deixa eu ver como está a visão de vocês. Eu vou utilizar essa fórmula aqui, tá? Vou mudar. Então aqui vai ser, ó, YV, não é? Igual YV vai ser igual a menos o delta dividido para 4 vezes o A, certo? Menos o delta dividido para 4 vezes o A. Aqui vai ser igual, deixa eu só baixar um pouquinho. Então, delta, ou melhor, YV vai ser igual a menos o delta. O delta deu o que mesmo? Delta deu 25, não é isso? Delta deu 25 sobre 4 vezes o valor de A. O valor de A nós vimos que é 1. Então, YV vai ser igual a menos 25 sobre 4 vezes 1, 4. Daí a segunda informação, o segundo elemento do par ordenado. Então, esse par ordenado que vai nos dar o vértice da função é quem? É, colocar aqui o par ordenado. O par ordenado vai ser o que deu em x, que é 7/2, 7 sobre 2, e o que deu em y, que é menos 25 sobre 4, certo? Esse é o par ordenado que vai nos dar o vértice. É o que nós estamos vendo aqui, ó. Vira aí, ó, 7/2. Isso. 7/2 e em y menos 25 quartos. Esse é as coordenadas do vértice. Então, lembrando que coordenadas do vértice é o ponto que, no caso das funções crescentes, é o ponto menor ponto, né? E no caso das decrescentes, é o maior ponto, certo? É o ponto mínimo da função crescente. No caso da decrescente, seria o ponto máximo. Então, é assim que nós encontramos essas coordenadas ou par ordenado que nos fornece o ponto das coordenadas do vértice, o valor de x e o valor de y. Vamos lá para a próxima. Aqui, gente, nós vamos ver outro exemplo, né? Já esse exemplo, já encontrando não só a questão dos pontos, simplesmente dos pontos, mas também o valor de x. Isso é muito importante, já nos fornece uma informação mais, vamos dizer assim, informação mais precisa, né, de onde os x vão ser colocados, onde a reta vai ultrapassar o x, se caso ela vai ultrapassar o x. Mas para isso eu tenho que lembrar uma coisinha aqui para vocês. Tenho que lembrar quando é que essa equação ela vai nos dar a ideia de quando ela vai cruzar a reta x e em que pontos ela vai cruzar essa reta x. Vamos lembrar aqui, ó. Quando o delta, para saber disso, só basta eu saber o delta. Quando o delta for igual a zero, significa que essa reta ela vai cruzar, o gráfico da função aqui, ela vai cruzar apenas em um ponto em x, certo? Um ponto em x. Isso quando delta for igual a zero. Quando delta for maior que zero, significa que esse gráfico ela vai cortar 2 pontos o x. 2 pontos, quando o delta for maior que zero. Quando o delta for menor que zero, né, isso significa que ela não vai cruzar o ponto x, certo? Então, são essas informações. Igual a zero é apenas um ponto. Maior que zero são 2 pontos. E menor que zero não cruza o x. Beleza? Pois bem, sabendo disso, bora continuar aqui. Vou apagar.
Então, o delta já vai nos fornecer essa primeira coisa que ele está querendo saber nessa questão. Falei isso porque ele pergunta exatamente isso. Ó. Verifique se a parábola que corresponde ao gráfico da função. Aqui está um errozinho aqui. Ó. Aqui não é 2x2, não. É 2x ao quadrado. Tá vendo aí? Ó. 2x ao quadrado menos 2x menos 4 toca ou não o eixo x. Tá aqui a equação. 2x ao quadrado menos 2x menos 4. Ele quer saber se toca o x. Para saber se toca o x, nós temos que resolver a equação para descobrir quem é o x' e o x duas linhas. Mas só com o delta, como ele já está dizendo aqui, ó, só com o delta dá para saber se toca ou se não toca. Mas é bom que a gente já coloque em prática e veja quais são esses pontos no caso de tocar, tá bom? Então vamos lá. Pegando a equação aqui, ela é 2x ao quadrado menos 2x menos 4 igual a zero. Sabendo a equação, qual é a segunda parte? A segunda parte é saber quem são os coeficientes, né? Então, nós vamos tirar aqui os coeficientes A, coeficiente B e coeficiente C. E quem é o coeficiente A? É 2. Coeficiente B, menos 2. Coeficiente C, menos 4. Certo? Feito isso, gente, é lembrar da fórmula de delta. Fórmula essa que nós já fizemos várias vezes, né? Delta é igual a quem? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, certo? Então, delta vai ser igual a B ao quadrado. Quem é o B ao quadrado? Menos 2 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes o valor de A, que é 2, vezes o valor de C, que é menos 4. Está saindo do campo, não. Então, delta vai ser igual a quem? Menos 2 ao quadrado dá o quê? Dá 4. Menos por menos dá mais. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 4 são 36. Não é? Ou melhor, 32. Então, delta vai ser igual a 4 mais 32 serão 36. Certo? Então, nós temos aqui, ó. Delta é igual a 36. Esse é o valor de delta. Mas isso me diz o quê? Que o delta é maior que zero. Então, já responde essa primeira pergunta. Se ela toca, sim, ela vai tocar. A outra coisa, ela vai tocar 1 ou 2 pontos? Ela vai tocar em 2 pontos. Por que eu sei que vai ser 2 pontos? É porque o delta foi maior que zero. Quando é igual a zero, ela toca só em um ponto, tá? Depois nós vamos ver o gráfico dela, vocês vão ver que vai tocar em 2 pontos. Mas primeiro nós vamos saber quais são esses pontos, certo? Para saber quais são esses pontos, eu tenho que calcular o x1 e o x2. Esse x1 e x2 que nós vimos lá no primeiro gráfico, nada mais é do que o x' e o x duas linhas. Então, para saber quem é o x' e o x duas linhas, eu tenho que ir para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o A, certo? Bem, aí. Então, x vai ser igual a quem? X vai ser igual a menos o B. O B aqui foi quanto? Menos 2. Então, parênteses nele, só para separar esse menos desse menos. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta foi 36. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. E o A é quanto? O A é 2. Para cá, para continuarmos. Então, gente, x vai ser igual, menos por menos dá mais 2, mais ou menos, raiz quadrada de 36 é 6, dividido por 2 vezes 2, que é 4, certo? Daqui faz o quê? Vocês lembram? Daqui nós vamos extrair o x' e o x duas linhas. Vou fazer um pouquinho aqui para frente. Vou achar aqui só um pouquinho. Certo. Então, daqui nós vamos extrair o x' e o x duas linhas. X' é quem? X' é parte positiva. X' vai ser o x1, né? Como você preferir. A 2 mais 6 dividido para 4. Fazendo direto, 2 mais 6 dá o quê? Dá 8. 8 dividido para 4
dá 2. Então, x' é 2. Quem seria o x duas linhas? X duas linhas, ou x2, é a parte negativa. É 2 menos 6 dividido para 4. 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 dividido para 4 dá menos 1. Certo? Só fazendo aqui direto. Então, esses são os dois pares, são os dois números para x que eu encontro zero em y. Isso é muito importante. Porque eu sabendo quem são os dois números de x que eu encontro zero em y, eu vou saber o zero da função e vou saber onde toca, onde o x vai tocar, onde o gráfico vai tocar em x nessa função. Então, para saber isso, vamos supor que, só desenhar aqui um gráfico aqui rapidinho só para a gente ver. Então, o primeiro ponto aqui de x é quem? Vou considerar aqui como menos 1, vou colocar bem aqui o 2, tá? Lembrando que essa reta aqui fica assim, na horizontal é x e aqui fica na vertical é y. Então, onde é que essa reta vai ser tocada em x? Aqui nesse ponto e aqui nesse ponto, tá? Quando nós traçarmos o gráfico, ela vai ficar mais ou menos, como ela é crescente, né? Positivo lá, fica mais ou menos assim, certo? Esse aqui seria o vértice e aqui seriam os dois pontos onde é tocado em x, beleza? Então, esse é um exemplo. Vamos ver aqui o próximo. Nós temos aqui mais um exemplo, outra função. Essa função agora, ela nos traz, ela vai ser decrescente, né? Como é que eu sei que é decrescente? Porque esse termo aqui ele está negativo. Quando ele é negativo, a função é decrescente. Aí diz o seguinte: para encontrarmos as coordenadas do vértice, podemos utilizar os seguintes procedimentos. Vou fazer aqui de novo. Aqui ele utiliza uma fórmula, né? E essa fórmula é uma forma de encontrar as raízes de uma equação. Eu posso utilizar essa? Posso. Porém, a maneira que nós utilizamos na resolução das equações de segundo grau, que serve de base para encontrar isso aqui, foi através da fórmula de Bhaskara. Então, essa aqui é uma outra fórmula, né, que se utiliza como se fosse a fórmula de Bhaskara, certo? Assim, eu esqueci de calcular ali o y, mas tem como calcular também o vértice, né, o valor do y para encontrar o vértice. Nessa aqui eu faço as duas. Então, primeiro vamos pegar aqui a equação ou a função, que é menos x ao quadrado, mais 4x, menos 4. Já vou deixar isso aqui igual a zero, certo? É para a forma de resolução. Daqui nós vamos tirar logo os coeficientes a, b e c. No caso aqui, o coeficiente a é quem? O coeficiente A é menos 1, o coeficiente B é 4, o coeficiente C é menos 4. E jogamos já na fórmula de Bhaskara. A primeira parte da fórmula de Bhaskara é encontrar o delta, certo? Então, delta vai ser igual a quem? A B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C, certo? Então, delta é igual a B ao quadrado. O B ao quadrado, quem é o B? 4 vezes... Melhor, 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, parêntese nele, né, para separar os sinais, vezes o C, parêntese nele também, porque também está negativo. Então, delta vai ser igual a 4 ao quadrado dá 16. Menos por menos dá mais por menos dá menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4, 16. Certo? Então, delta é igual a quanto, gente? Delta é igual a 0. Isso significa o que já de cara? Nós sabemos o delta. E essa reta tocará apenas em um ponto em x, só em um ponto. Isso acontece quando o delta é igual a 0. Repetindo, delta maior que 0, 2 pontos de x, ou seja, eu vou ter o x' e o x duas linhas. Delta igual a 0, eu vou ter apenas um x. O x' e o x duas linhas serão iguais, então não tem necessidade de repetir. Você calcula apenas um x, certo? Delta menor que 0, eu não tenho raízes reais, ou seja, ele não coloca, não encontra a reta x no gráfico. Então, aqui vai ser... Agora é só calcular a segunda parte, tá? Vou baixar um pouquinho aqui. A segunda parte, que nós já sabemos também como calcular, utilizar a segunda parte da fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos o b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a, certo? Então, x vai ser igual a menos, quem é o b? B é 4,
mais ou menos, raiz de delta, que eu vou colocar aqui pela forma, mas nem precisaria, porque a raiz de delta é zero, né? Então, 2 vezes o A. O A é quem? O A é menos 1, esse sim eu preciso colocar por conta do sinal. Então, x vai ser igual a quem, gente? Ó, a menos 4. Mais ou menos a raiz de deltas, a raiz de zero. A raiz de zero é quanto? É zero. Então, eu posso até eliminar tudo isso aqui. Fica só menos 4. Sobre 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, isso quer dizer que vai ser igual a quanto? X vai ser igual... Então, x vai ser igual, não é? A menos 4 dividido para menos 2. Menos por menos é mais. 4 dividido para 2 é 2. Então, isso significa que o ponto em que esse x vai cruzar a vértice é 2, tá? Então, se eu traçasse o gráfico aqui, já está aqui, né? Vamos aproveitar ele. Então, o gráfico traçado aqui, ó, ele encontrou bem aqui no 2. Onde seria o y nesse caso? Onde encontraria a reta y? Aí é onde nós podemos usar aquela outra fórmula que nós vimos no começo da aula, certo? Que é quem? Que é ó, y vértice igual a menos delta dividido para 4 vezes a. Então, essa fórmula aqui, ela pode me indicar onde eu vou encontrar, onde o y vai ser tocado por essa reta, por esse traçado. Aí vamos calcular ela aqui também, como eu falei que ia calcular para vocês. Beleza? Um pouquinho aqui. Então, vou pegar a fórmula. Lembrando que a fórmula é y igual, tá bem aqui, ó, y igual a menos delta dividido por 4 vezes o A. Então, tem que lembrar quem é o delta, quem é o A, certo? Vamos aqui, ó. Delta deu o quê? Delta deu 0. O A é quem? O A é menos 1. Então, no caso aqui vai ficar, ó, y igual a menos, o delta aqui é 0, dividido para 4 vezes o A. O A é quanto? O A é menos 1, certo? Então, isso quer dizer que delta vai ser igual a 0 dividido para 4 vezes menos 1, dá menos 4. Isso quer dizer que o delta vai ser quanto, gente? Ou melhor, o y vai ser quanto? Isso tudo é y vértice, que eu esqueci do vzinho, tá? Y vértice vai ser quanto? 0 dividido para menos 4. E 0 dividido para qualquer coisa, dá ele mesmo, ou seja, dá 0. Então, y é 0, tá? É onde vai ser encontrado, não é, esse outro par ordenado. Então, YV é igual a 0. Beleza? Então, tá aí. Esse é alguns exemplos, né? Eu queria passar aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se não, entre em contato aí que eu estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês. Certo? Vou só deixar uma atividadezinha aqui para vocês fazerem em sala e tirar foto e mandar para mim. Então, até a próxima, gente. Fiquem com Deus. E que Deus ajude, né? E abençoe cada um de nós, pois nós estamos precisando. Bom? Então, até a próxima.